Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração e nós também saudamos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. E hoje, além da intenção que você traz no seu coração, aquela intenção especial, nós também somos convidados a rezar pelo 7º dia de Rebeca Duarte Santos, Fabrício Coutinho Camargo, Luana Novaes Amaral Camargo, Israel Antônio Amaral Camargo, Márcio Alexandre Bocardo Paes, Valquíria Vieira Zambrota, José Anastácio da Silva Filho. Também falecido ontem, Adair Carlos Borges. Falecido hoje, Benedita de Barros Silva, e um mês de falecimento de Maria Rosa Abreu. Nossos sentimentos a todos os familiares. E também rezamos em ação de graças pelo aniversário de Maria Lúcia Guimarães, Marco Verte e pelos nossos dizimistas, Ana Carolina Cunha Quelhas e Ana Cláudia de Oliveira. Felicidades a todos. As demais intenções estarão sobre o altar do Senhor. Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos, dia do Papa. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, celebramos a unidade da nossa fé, centralizada em Jesus Cristo. A Igreja, formada por diferentes membros, mas unificada no Senhor que a conduz e a livra dos temores, encontra na figura destes importantes apóstolos um sinal de comunhão na missão. Cantemos, iniciando nossa celebração eucarística. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem, alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, um bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, devo me apresentar. Sou o padre João Gabriel, salesiano de Dom Bosco, e que atualmente estou vivendo e trabalhando na obra salesiana do Alto da Lapa. Lá nós temos o seminário, a faculdade de teologia, também uma paróquia, e eu sou um dos professores de teologia, da área das Sagradas Escrituras. Vivo lá junto com os outros salesianos e seminaristas, alguns deles que vocês conhecem, que vêm aos finais de semana, fazer pastoral aqui, o Leonardo, Walter, o diácono Leandro Francisco. E hoje tive a alegria de receber o convite do padre José Rodolfo de presidir esta Eucaristia e depois também às 10. Uma alegria, estar nessa comunidade tão animada, tão viva. E hoje, nesse dia especial, dia que a nossa igreja aqui no Brasil celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. O dia realmente é o dia 29, foi ontem. Mas hoje nós celebramos solenemente na Eucaristia Dominical a festa destes dois grandes apóstolos, pilares da igreja. Pedro, escolhido pelo Senhor para ser líder-chefe dos apóstolos, e Paulo, escolhido pelo ressuscitado para ser o apóstolo das nações, para ser o missionário entre os povos, fazer chegar a palavra de Deus aos confins da terra. E a missão desses apóstolos teve sucesso, porque nós estamos aqui hoje. Pedro e Paulo fizeram a palavra de Deus alcançar os quatro cantos do mundo. E a missão dos apóstolos continua conosco. Nós também recebemos o mesmo chamado de continuar a fazer ressoar a palavra de Deus no mundo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, esta solenidade, diante do Senhor que nos convida uma vez mais à conversão, reconheçamos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, Nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, Tende piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a Santa Igreja de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. E depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso por 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse-lhe:
levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos e o anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem
todos os temores me livrou, o Senhor Deus. De todos os temores me livrou, o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja,
e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, as leituras da liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir nos apresentam estas duas grandes figuras do início da comunidade cristã, do início da Igreja de Cristo, Pedro e Paulo. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a carreira, a vida dos dois é bastante semelhante. Os Atos dos Apóstolos apresentam lado a lado Pedro e Paulo. Assim como Pedro, Paulo também foi atirado à prisão e miraculosamente liberto da prisão para continuar anunciando a palavra. Os homens, os seres humanos, podem tentar aprisionar o corpo, mas o espírito é livre. A palavra de Deus não encontra cadeias ou correntes que possa prendê-la. A tentativa dos homens de calar os profetas de Deus é vã. Porque quem age, quem fala, por meio dos discípulos e apóstolos, é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo. E esse não é aprisionado. Porém, mais curioso ainda é comparar as imagens, a vida desses dois apóstolos antes e depois da conversão. Paulo, que nos é apresentado no texto dos Atos dos Apóstolos, antes de encontrar-se com o ressuscitado no caminho que levava para Damasco, era um perseguidor voraz dos cristãos. Paulo tinha a autoridade, o mandato para prender e mandar matar aqueles que acreditassem em Cristo. E assim acontece. O primeiro mártir do Novo Testamento, Santo Estevão, é apedrejado aos pés de Paulo, que ainda era chamado de Saulo. E aí vem uma curiosidade, Por quê? Saulo e depois Paulo. Na verdade, é o mesmo indivíduo, porém, que é designado com nomes que correspondem à sua cidadania. Paulo era um hebreu, filho de hebreus, da seita dos fariseus, e o nome hebraico de Paulo é Saulo, ou Shaul, como o nome do rei de Israel, Saul. Saul ou Saulo é o mesmo nome. Saulo é o nome hebraico de Paulo. E Paulo é o nome grego. Porque Paulo era um indivíduo que tinha duas cidadanias, dois passaportes. De origem hebraica, mas com cidadania romana. Paulo podia transitar livremente pelo mundo greco-romano, pelo Império Romano. Saulo e Paulo são o mesmo nome. O nome que designa o indivíduo que é plenamente judeu, mas que também é romano. E assim vai ser a vida de Paulo, dividida entre esses dois mundos. Mas chegará um momento da vida de Paulo que ele vai escolher. Preciso deixar o povo de Israel para levar as outras nações
a boa nova do Senhor. E quando Saulo encontra-se com o ressuscitado no caminho para Damasco, a vida dele muda. Primeiro, ele fica cego por 3 dias, fica na escuridão, como se estivesse encerrado no sepulcro. 3 dias depois, quando ele encontra com Ananias, recebe o batismo e o Espírito Santo. E o texto dos Atos dos Apóstolos diz que caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e Saulo passou a ver. Ele já enxergava, mas esse novo ver de Saulo agora é a fé que ele recebe. Não vai ser mais o perseguidor, mas o missionário, o anunciador da palavra. Uma transformação radical acontece na vida de Saulo. E o desenrolar dessa história nós encontramos nas Escrituras. O Novo Testamento, composto por 27 escritos, 14 deles são atribuídos a Paulo. A mensagem cristã do Novo Testamento que nós temos, recebemos como palavra inspirada, a maior parte dela veio por meio nos é transmitida por meio de Paulo. A importância deste apóstolo dos povos antigos e a mensagem que ressoa para nós até hoje. Igualmente a figura de Pedro. Quando nós vemos a figura de Pedro nos evangelhos e depois olhamos para Pedro nos Atos dos Apóstolos, parece até que é outra pessoa. Esse trecho que nós ouvimos, da confissão de fé de Pedro, Pedro diz, Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde certeiramente, tira 10, se fosse uma prova, Pedro teria tirado 10. Tu és o Cristo, Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro sabe, mas logo em seguida, algumas páginas à frente, parece que Pedro esqueceu aquilo que ele acabara de professar. Quando Jesus foi preso e estava sendo interrogado pelos sumos sacerdotes, Pedro estava fora no pátio, sendo interrogado também pela multidão. Jesus lá dentro, firme no seu propósito, na sua missão. E Pedro? O que Pedro diz? Pedro não professa, ele é o Messias, ele é o Cristo, Filho de Deus. Pedro diz o quê? Não o conheço, não sei quem é, não sou seu discípulo. Pedro está com medo. Pedro, ali, naquele momento, diante da morte, diante da perseguição, dá um passo para trás. E depois, quando encontrar com o ressuscitado, as coisas vão mudar. E aquele que era o medroso, aquele que negou a Jesus, vai ser o primeiro a anunciar diante das autoridades dos judeus que Jesus é o Messias. Pedro e Paulo têm as suas vidas transformadas quando encontram com o ressuscitado. Um perseguidor violento contra os cristãos, o outro, um discípulo de Jesus, mas covarde, que quer se esconder, que quer fugir. Mas não se pode fugir do Espírito, não se pode fugir da vocação de Deus. Quando encontram com o ressuscitado, a vida se transforma. O medroso Pedro se transforma no corajoso que vai enfrentar os judeus frente a frente. Não vai ter medo da prisão, não vai ter medo nem da morte. Pedro se tornará realmente aquilo que diz o seu nome. E aqui nesse caso, o nome Pedro não é um nome na verdade. O nome desse discípulo qual era mesmo? Simão, esse é o nome hebraico, Simão. Jesus dá a ele um apelido, o chama de Pedro. E o que significa Pedro? O quê? Esse é fácil, hein? Não é pedra.
nas traduções, né, para preservar esse jogo de palavra que existe no grego, né, se diz, né, Pedro, tu és pedra, mas a palavra Petros, que é um nome, Pedro em grego é Petros, né, esse é o nome, né, nome que Jesus dá, o apelido que Jesus dá a Simão. E a palavra Petros, o nome Petros, vem de um substantivo grego que é Petra. E Petra não significa pedra. Petra significa rocha. Rocha, que é diferente de pedra. Pedra é muito genérico, né? Pedra pode ser uma grande pedra ou uma pedra pequena no sapato de alguém. Agora, rocha é inconfundível. Rocha é algo sólido. Por isso que Jesus diz, sobre esta rocha, sobre esta pedra, vou edificar a minha igreja. Não uma pedra, mas uma rocha. E tem até uma parábola que Jesus conta, né, da casa construída sobre a areia e a outra casa construída sobre a rocha, que é a sua igreja. Simão é transformado em rocha. O Espírito de Deus transforma a tibieza de Simão em uma fé sólida, em uma rocha firme sobre a qual se constrói a fé da Igreja de Cristo. E a mesma coisa, como eu disse, como nós vimos com Paulo. Paulo, que queria o sangue dos cristãos, vai ele mesmo dar o sangue por Cristo. Ambos esses apóstolos viveram a fé até o ponto de entregar a própria vida. Ambos foram martirizados em Roma. Um crucificado, de cabeça para baixo. O outro decapitado. Porque para um romano, né, a morte de cruz era algo inconcebível. Paulo era romano. E a morte mais digna para um romano, a execução, nesse caso, era a decapitação com a espada. E assim acontece com Paulo e Pedro é crucificado. Mas diante dos seus algozes, Pedro diz, não sou digno de morrer da mesma forma como meu mestre. Prefiro ser crucificado de ponta cabeça. E assim acontece. E no local da morte dos dois apóstolos, foram construídas duas igrejas que hoje são basílicas. A Basílica Vaticana, o local da morte de São Pedro, e a Basílica de São Paulo, o local da decapitação, né? Ou melhor dizendo, o local da sepultura de São Paulo. E o que a vida desses apóstolos tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar que, quando nós somos tocados por Deus, a nossa vida é transformada radicalmente. Quando nós encontramos o Senhor, não permanecemos os mesmos. O Senhor nos transforma de forma extraordinária. O medo se transforma em coragem. O ódio, a raiva, se transforma em misericórdia, em amor. A preguiça se transforma em ação. O Senhor transforma os nossos vícios, as nossas fraquezas em forças e virtudes. Por isso não devemos ter medo do ressuscitado. Muitas vezes temos medo de Deus porque não queremos mudar. Temos medo de sermos mais próximos de Deus porque Ele pedirá de nós coisas exigentes. E muitas vezes é mais confortável permanecer onde estamos, na nossa zona de conforto. Mas o Senhor tem para nós uma missão. A mesma missão que os apóstolos receberam, nós também recebemos. Fazer ressoar a sua palavra no mundo. Se a fé chegou até nós, foi porque existiram pessoas que a transmitiram. E a fé não pode morrer conosco. Os nossos filhos, netos, as novas gerações precisam dos apóstolos de hoje para ouvirem a palavra de Deus. E a melhor forma
de testemunhar, de anunciar a palavra de Deus, hoje não é tanto com as palavras. Porque para pregar a palavra de Deus com palavras tem muita gente, né? Basta ligar a TV. Ligando a TV você vai encontrar muitos pregadores católicos, protestantes, né, falando de Jesus. Mas o que o mundo tem mais sede hoje não é tanto de pessoas que falem sobre Jesus, mas pessoas cristãos que vivam a sua palavra. E isso é muito exigente. Aí que está. Falar sobre Jesus não é tão difícil. Agora, viver a palavra, isso é muito comprometedor. É mais fácil ficar onde estamos. Mas se nós encontramos a Deus, a nossa vida muda. A vida muda. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça, de olhar para esses grandes testemunhos, esses grandes missionários cristãos que nos inspiram a não temer, que nos inspiram a não voltar atrás, mas permanecermos firmes no caminho na Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos juntos renovar a nossa fé, professando: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Celebrando a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo mundo, dizendo, cheios de esperança: Aumentai, Senhor, a nossa fé. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos. Ai, Senhor, a nossa fé. Iluminai o Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos. Ai, Senhor, a nossa fé.
Guiai os bispos, os padres e os diáconos, que estão a serviço de todos os fiéis, para que se mantenham firmes em sua missão evangelizadora. Oremos. Senhor, a nossa fé. Amparai a todos o que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho às nações, para que sejam libertados de todo o mal. Oremos. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrada. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrada. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. E volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso,
hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. céus e a terra Proclamam vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. bendito que vem Em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças. Partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo César, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos hoje o 7º dia de Rebeca, Duarte Santos, Fabrício Coutinho Camargo, Luana Novaes Amaral Camargo, Israel Antônio Amaral Camargo, Márcio Alexandre Bocardo Paes, Valquíria Vieira Zambrota, José Anastácio da Silva Filho. Falecido ontem, Adair Carlos Borges. Falecido hoje, Benedita de Barros Silva. E o mês de falecimento de Maria Rosa Abreu. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que bom, Senhor, vir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada
como és lindo. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos um recado. Apenas um recado. Hoje, a JS, Conselho Jovem da nossa paróquia, realiza uma manhã de sobremesas para arrecadação dos fundos em prol das suas atividades. Então, a gente pede que vocês os ajudem adquirindo aí um produto de sobremesa para esse domingo. Bom domingo a todos. Vamos pedir a bênção de Deus, né, para a nossa vida, a nossa semana que iniciamos, e recorrer, né, de modo especial, àquela que foi a primeira discípula e apóstola de Jesus, a sua própria mãe. Que Maria, mãe dos apóstolos e a nossa mãe, nos acompanhe em nossa jornada como missionários, missionárias neste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. O Senhor esteja convosco. Vamos fazer a bênção solene de São Pedro e São Paulo. Após cada invocação, responderemos juntos amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a Igreja. Amém. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria, onde chegaram merecidamente um pela cruz e o outro pela espada. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Manifestai o Senhor em vossas vidas. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. E consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Os pecadores Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador.
Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será